Boa tarde, turma 200. Desejo a todos saúde, paz e muita vontade de estudar. Então, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre trigonometria na circunferência. Nós vimos na aula anterior as relações entre graus e radianos, não foi isso? Onde 180 graus corresponde a π radiano, ou seja, a metade da circunferência. 360 graus corresponde a 2π, é o comprimento da circunferência. Então, nós vamos fazer mais alguns exercícios, que nós fizemos ainda outros na aula anterior, e aqui nós vamos dar continuidade com alguns exercícios, tá ok? Então, nós temos aqui, ó, exercício que diz para transformar 151π dividido por 360 graus, que é para transformar em graus. Aqui está em radiano, nós queremos para transformar em graus. Ora, se nós sabemos que 180 graus corresponde a π, o valor que eu quero, eu vou botar a variável x, e o 151π dividido por 360 graus. Então, é uma regra de 3, simples, onde nós temos que botar as medidas iguais, uma debaixo da outra. A regra de 3 simples, nós vamos ter duas colunas sempre, toda vez. Não pode errar isso aqui, ó. Só que as grandezas tem que ser as grandezas iguais, uma debaixo da outra, ó. Grau debaixo de grau, radiano debaixo de radiano, tá ok? E aí a gente faz produto dos meios igual ao produto dos extremos. Nós já fizemos 2 exercícios a respeito dessa parte aqui. Vamos apenas dar continuidade. Então, 180 vezes 151 sobre 360 igual a x vezes π. Ora, 180 vezes 151 sobre 360 fica desse jeito aqui, ó, igual a x vezes π. Esse pontinho aqui representa o que? A multiplicação. Aqui dá para fazer outra regra de 3, outra proporção. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 360 vezes xπ e 180 vezes 151π vezes 1. Professor, mas aí não tem 1. Tem, o denominador é 1. Todo número inteiro tem como denominador a unidade. Então, novamente eu faço 180 vezes 151π e vezes 1, que é o denominador, 360 vezes xπ. Então, ficou aqui, ó. Esse x não é de multiplicar, esse x é a variável. Tirando o valor da variável, isso aqui é uma equação no primeiro grau, eu isolo a variável, o termo que está do lado oposto da variável passa a ser numerador, e o que está junto dele passa a ser denominador. Eu divido π por π, dá 1. 180 por 360, eu simplifico, ó. 180 dividido por 180 dá 1. Fica 1 vezes 151 é o próprio 151. 360 por 180 dá 2. Então, x é igual a 151 sobre 2. Se eu dividir 151 por 2, eu tenho 75,5. Só que eu quero transformar em graus. Esse 75 já é graus, ó. E eu tenho agora 0,5 em decimal. Eu vou transformar 0,5 em graus. Mas eu sei que 1 grau é igual a 60 minutos. Então, eu multiplico, ó, 0,5 vezes 60. 0,5 vezes 60 é como se você dividisse por 2. Vai dar 30 minutos, tá? Então, a resposta é 151π sobre 360 não é nada mais, nada menos do que 75 graus e 30 minutos. 75 graus e 30 minutos. Professor, como é que o senhor encontrou esse 30 minutos? Eu não sei que 1 minuto é igual a 60 segundos. Aqui eu tenho a metade de 1 minuto, ó. 0,5 é a metade de qualquer coisa. Então, eu multiplico 0,5 igual a vezes 60. 0,5, 5 vezes 6, 30. Tem um zero aqui, abaixo à direita, tem uma decimal, aqui eu tenho outro zero, fica 30 segundos, que é a mesma coisa que 0,5 graus. Então, a resposta é
75 graus e 30 minutos. Deu para entender, gente? É fácil. Toda vez que você tiver número decimal, que é menor que 1, transforme para minuto. Se for menor do que minuto, transforme para segundo. Agora tem um exercício aqui interessante. Ó. Esse exercíciozinho aqui gosta de cair em concurso. Veja bem. Ó. Determine a medida do menor ângulo formado entre os ponteiros de um relógio que marca 5 horas e 10 minutos. Professor, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho nem relógio com números? Com números, eu tenho só digital. Procura um colega aí, um amigo, papai ou mamãe, e vê como é um relógio que tem números. Aí você vai entender. Então, veja bem, ó. 1 hora, o ponteiro pequeno tem que estar em cima de um número e o grande também, não é isso? Imagine que eu quero 12 horas. Então, o ponteiro pequeno, que é esse aqui, ó, vai estar em cima do 12 e o grande também vai estar em cima do 12. Então, seria 12 horas. Como eu tenho 2 horas e, aliás, 5, eu tenho 5 horas e 10 minutos. Então, veja bem, ó, 5 horas e 10 minutos, o ponteiro pequeno deveria estar aonde? Em cima do 5, passando um pouquinho, porque eu tenho mais 10 minutos. Aqui eu tenho um ponteiro grande, aqui eu teria o ponteiro pequeno, tá ok? Então, se ele marca 5 horas, o ponteiro pequeno deve estar em cima do 5 e o grande em cima do 12. Como ele diz que é 5 horas e 10 minutos, está aqui o 10 minutos, ó, 5, 10 minutos. Cada entre um número e outro é 5 minutos. Como é que o senhor sabe, professor? Se você pegar aqui de 1 a 12, ó, eu tenho 12 espaços. Eu divido 360, que é a circunferência, dividido por 12 vai dar quanto? 30. Então, cada espaço desse equivale a 30 graus. Então, 5 horas e 10 minutos, o ponteiro grande está em cima do 2 e o ponteiro pequeno está passando do 5. Se ele tivesse exatamente em 5 horas, o ponteiro pequeno estaria em cima do 5. Como ele está 5 horas e 10 minutos, ele passa um pouquinho. Então, ele aqui tem um ângulo ó, entre o 5 e esse ponteiro aqui. Ele quer saber o ângulo menor. Esse ângulo aqui entre o 2 e o 5. Vamos resolver isso aí. Tá ok? Então, aqui tem exatamente o cálculo do que eu disse. Ó, 360 graus, que é a circunferência total, dividido por 12 números, dá 30 graus. Entre cada número equivale a 30 graus. Às 5 horas e 10 minutos, o ponteiro das horas está entre o número 5 e 6, conforme a figura acima. Como a cada 60 minutos o ponteiro das horas desloca 30 graus, calculamos a medida de x por meio da seguinte regra de 3. Então, a cada hora, o ponteiro pequeno se desloca de um número para o outro, ou seja, 30 graus. Então, o que é que nós vamos fazer? Uma regra de 3 simples. Regra de 3 simples. E aí eu armo a regra de 3. Ó. Coloco a grandeza tempo em minuto e a grandeza ângulo. Onde for tempo, eu boto só numa coluna. Onde for ângulo, eu coloco na outra coluna. Então, 60 minutos corresponde a 30 graus. 10 minutos corresponde a x. Sempre a regra de 3 é desse jeito. Coloca-se as grandezas uma debaixo da outra, de um lado, e a outra grandeza também do outro lado da coluna. Então, aqui eu tenho uma regra de 3 simples. Faz-se o produto dos meios igual ao produto dos extremos. 60 vezes x e 10 vezes 30. 60 vezes x é 60x. 10 vezes 30 dá 300. É a equação do primeiro grau. Eu isolo a variável, o termo que está do lado oposto passa a ser numerador e o que está junto dele passa a ser denominador. Regra de 3 não muda, é sempre a mesma coisa, tá ok? Então, fica x igual a 300 dividido por 60. Quanto dá isso, gente? Corta um zero, fica 30 sobre 6. 30 sobre 6 dá 5. Então, o valor de x em ângulo é de 5
graus. Mas eu não quero saber esse ângulo próximo do ponteiro pequeno. Eu quero saber o ângulo entre o ponteiro maior e o ponteiro menor. Ora, se o ponteiro grande está em 10, está em 2 horas, está lá no número 2, aí vem para o 3 dá 30. Vem para o 4 dá mais 30. E vem para o 30 dá mais 30. Então, 30 mais 30 mais 30 dá 90. Mais aquela partezinha que o ponteiro grande passou do 5, o que acontece? O ponteiro pequeno passou do 5, ele passou 5 graus. Ó. Somando tudo dá 95 graus. Então, se ele pedisse só o ângulo do ponteiro pequeno, seria 5 graus, porque ele passou do 5, uma partezinha bem pequena, equivalente a 5 graus. Mas ele pediu o ângulo menor, ou seja, entre os ponteiros, o ponteiro grande, que é diminuto, e o ponteiro menor, que é o ponteiro da hora. Então, se o grande está em cima do 2, quando ele baixar para o 3, ele marca 30 graus. Baixou para o 4, mais 30. Baixou para o 5, mais 30. 30 mais 30 mais 30 dá 90. Com mais o ângulozinho que passou do 5, dá 95 graus. Não é fácil? É mais fácil do que empurrar bêbado na ladeira. Agora, tem que treinar, senão não faz, né? Não basta só olhar. Pegue o exercício e faça várias vezes. Pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Agora nós temos outro exercício, ó, dizendo o seguinte: em cada circunferência, determine o comprimento e a medida em graus do arco AB. Quem é o arco AB? O arco AB está aqui, ó, entre A e B, com essa trilhazinha pontilhada em azul. Porque se não dissesse que era a parte azul, você poderia fazer entre A e B, mas ao contrário, ó, essa parte toda verde. Mas ele quer o ângulo entre A e B pela parte de cima da circunferência. Quanto vale o raio? 3 centímetros. E quanto vale o ângulo entre A e B pela parte verde? 250. Tá ok? Então, ó, por que eu sei que é 250? Porque ele disse que esse ângulo aqui, ó, entre A e B, pela parte azul, é 110. Ora, se é 110 e eu sei que a circunferência mede 360 graus, eu subtraio 360 menos 110. Quanto dá? 250 graus. Não é fácil? É fácil. Mas tem que saber o quê? A operação de subtração. Se não souber, não vai a lugar nenhum. Tá ok? Agora, nós temos que calcular o comprimento da circunferência, porque ele quer saber o comprimento desse arco AB pela parte azul. Ó. É o que diz lá no problema. Para me saber esse comprimento, eu tenho que saber o comprimento da circunferência. Mas qual é a fórmula do comprimento da circunferência? A fórmula do comprimento da circunferência é igual a 2πr. 2πr. Professor, e o que é π? Π é uma letra grega que, na matemática, ele representa 3,14,15,17 mais 5.400 casas decimais. Mas não precisa pegar todas elas, né? Basta você pegar duas, 3,14. Substitui e multiplica por 2 vezes 3,14 vezes o raio que foi dado. Então, 2 vezes 3,14 dá 6,28. Você multiplicando 6,28 vezes 3, você tem, ó, 3 vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12. Aqui é 2, não é 4, vai 1. Tá? 3 vezes 1, 3. E 1, 4. É 3 mesmo? Não, não é 3. O comprimento é 3. Então, fica 3 vezes 4, 12. 3 vezes 1, 3. E 1, 4. Aqui está errado. 4. E... Não, gente, está certo. Aqui multiplica por 6,28. Está certo. Então, 3 vezes 8, 24. Está certo esse cálculo.
3 vezes 2, 6 e 2, 8. 3 vezes 6, 18. Então, o comprimento da circunferência é 18,84 centímetros. Por que centímetro? Porque o raio está dado em centímetro. Ora, eu sabendo o ângulo, o arco da circunferência, aí eu calculo o segmento AB. Então, fica, ó, comprimento do arco AB em azul, ó, vai ser 18,84, que é o comprimento total da circunferência, está para 360 graus, assim como o arco AB está para 110. O ângulo AB não é 110 graus, então o arco tem que corresponder a ele, fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, ó, 18,84 vezes 110 e AB igual a 360. Então fica 18,84 vezes 110, 360 vezes AB. AB, que é o arco, é a variável, é a equação do primeiro grau. Eu isolo a variável, que está do lado oposto passa a ser numerador, e o que está junto dele passa a ser denominador. Multiplicando 18,84 por 110 dá 2.072,4. Dividindo por 74, eu tenho que o segmento AB é 5,76 centímetro. 5,76 centímetros. Tá ok, minha gente? Deu para entender? Regra de 3 simples é fácil, mas tem que treinar, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Como nós temos 2 horários, eu estou voltando rapidamente. Tchau!